Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira live. A primeira live a gente nunca esquece, né? Com o coração na boca, mas também com muita alegria de poder estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com você, para poder auxiliar de alguma forma, para que você tenha um processo de emagrecimento tranquilo, uma qualidade de vida melhor e adquira novos hábitos. Então, estou aqui para colaborar um pouquinho com isso. E com o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre hábitos. Pequenos hábitos, grandes mudanças. E por que isso, gente? Porque muitas das vezes as pessoas acham, a maioria das pessoas acham, que para ter uma mudança de estilo de vida, para melhorar a qualidade de vida, é necessário uma mudança radical. É necessário mudar tudo de uma vez só. Só que muitas das vezes esse tipo de mudança radical não gera uma mudança duradoura. Isso não se perpetua, porque é muita coisa de uma vez. Então, o que eu venho falar aqui com vocês hoje é a respeito dessa mudança de hábito de pouco a pouco. Você que está aí é do tipo radical, 880, ou é do tijolinho por tijolinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai mexendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e de pouco a pouco os hábitos vão sendo transformados. Qual é o seu time? Né? Então, gente, o que a gente vem falar hoje é o seguinte: é essa mudança de hábito constante, esse dia a dia, essa persistência, essa consistência nessa mudança de hábitos. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo muitos compromissos. A gente vai, é o trabalho, é filho, é tudo, uma coisa atrás da outra, e a gente vai se enrolando com tudo isso, e a vida saudável fica cada vez mais difícil, cada vez mais distante, principalmente se for feita uma mudança radical, porque aí você vê isso como um peso a mais, você vê isso como um compromisso a mais, você vê isso como se fosse um fardo para você carregar. Então, o que acontece? Você acaba desistindo no meio do caminho. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Para ter uma vida saudável, é preciso que esses hábitos, essas mudanças, sejam consistentes. Mas como que eu faço isso? Se eu te falar que para você mudar de vida, mudar o seu estilo de vida, mudar os seus hábitos, você pode fazer isso de pouco a pouco, facilitaria um pouco para você? Como a gente está falando aqui, deixa eu ver minha anotação aqui. Para emagrecer e ficar magro, a gente pode fazer isso de pouco a pouco, com pequenas mudanças no dia a dia. Isso não precisa ser do dia para a noite. Você não precisa passar de sedentário a ir 6 vezes por semana na academia. Se você come doce todos os dias, você não precisa parar de comer doce do dia para a noite, porque isso vai tornar o seu processo inviável e mais difícil, mais dificultoso para você, mais trabalhoso. Então, o ideal é que você faça essas mudanças, mas de pouco a pouco, com pequenas modificações no seu dia a dia. E isso é o ideal para que tenha uma mudança constante e uma mudança duradoura. O nosso. Isso acontece por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente tenta mudar esses hábitos, o nosso cérebro é resistente. Nosso cérebro já tem lá a cadeia neural acostumada com você, por exemplo, chegou do trabalho, deita no sofá e vai ver televisão. Para você mudar esse hábito, o seu cérebro tem que criar novos caminhos, uma nova rede neural, para que isso possa se fortalecer e virar um hábito. Por exemplo, se você está no jardim, com um mato bem alto, se você passa uma vez por aquele caminho, ele não vai se tornar sem mato, não vai baixar, não vai se criar um caminho ali. Ele vai baixar um pouquinho e logo vai subir de novo. Agora, se você passa ali todos os dias, isso vai se tornar um novo caminho. Assim é seu cérebro, assim são seus novos hábitos. Você precisa repeti-los, você precisa fazer isso constantemente para que isso se torne uma nova cadeia neural, para que isso se torne um hábito e fique fácil para você.
para que quando você chegar em casa, você não ter vontade de deitar no sofá novamente, você querer ir caminhar. Então isso é o que a gente precisa fazer, é tornar as nossas mudanças, os pequenos hábitos constantes, duradouros. Isso vai fazer com que as coisas se tornem naturais. Se você fizer muitas coisas de uma vez, a chance de você desistir é muito maior, porque afinal de contas, são muitas coisas para o seu cérebro assimilar. O exemplo da caminhada que eu já dei, né? E vamos supor, vamos mudar o café da manhã. Todo dia eu como só um pão com manteiga. Como de manhã um pão com manteiga. Para você criar o hábito de tomar um suco verde, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais trabalhosa, você vai ter que criar o hábito, a rotina de preparar aquilo ali todo dia de manhã. Muitas das vezes você vai pensar, ai, que saco, vou ter que fazer isso agora. Você se propôs a mudar, então você vai ter que fazer aquilo ali constantemente para aquilo se tornar um hábito e passar a ser fácil para você. Se você coloca muito, por exemplo, vou começar a tomar suco verde, vou caminhar, vou entrar na musculação, vou parar de comer doce e fazer tudo de uma vez. A sua chance de sucesso é menor. Não que eu esteja torcendo contra você, claro que não. Porém, para você se acostumar com muita mudança de uma vez, é mais difícil. É preferível que você faça o quê? Mude uma coisa hoje, outra coisa semana que vem, para que você consiga se fortalecer dentro desses novos hábitos, para que isso seja consistente e seja duradouro. Quem me conhece há mais tempo já até conhece essa história, mas eu, quando eu era mais nova, eu cheguei a desmaiar uma vez por fazer dietas restritivas. O que aconteceu? Eu comia muito pouco, era muito pouco mesmo. Era tipo um café com leite de manhã, alface, tomate e uma carne na hora do almoço, e de tarde mais um copinho de café, e à noite eu comia um biscoitinho qualquer. Com o passar do tempo, meu corpo reclamou, claro, né? Desmaiei, quebrei os dentes, cortei a língua, e foi assim um episódio bem traumático para mim, porque eu fiquei super mal, fiquei me sentindo mal. E depois veio a faculdade, comecei a cursar nutrição, comecei a trabalhar no hospital e logo em seguida fui trabalhar num restaurante. E o que aconteceu quando eu me vi dentro de um restaurante? Caí de boca na comida. Nossa, Paula, mas você, nutricionista, fez um negócio desses? Sim, fiz e engordei em média uns 10 quilos na época que comecei a trabalhar em restaurante. Por quê? Porque eu ainda não tinha o hábito, eu não tinha consciência, e eu não comia porque eu não tinha à minha disposição aquela variedade de alimentos. Então, fui cedendo, fui comendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e foi passando o tempo e eu me vi com 10 quilos a mais. Logo depois vieram, né, 2 gravidez, e com isso foi, né, não se perpetuando, mas se agravando. E quando foi que eu resolvi mesmo mudar meus hábitos? Quando eu comecei a trabalhar comigo mesma, o que eu trabalhava, né? Porque eu vi o outro lado da história. E eu vi como é difícil, né? Você aplicar aquilo no dia a dia se você está exposto de uma maneira geral a mais tentações, a mais comida, a um estilo diferente de comida. Que eu saí do hospital e caí dentro de um restaurante, então aquilo para mim não era comum. Quando eu me vi acima do peso, cansada, com 2 filhos pequenos, foi aí que a minha chave virou. Eu falei, ou eu mudo agora, ou a situação vai piorar. Porque ali eu já estava com vários quilos a mais e assim, não estava me movendo para mudar aquilo. O que eu comecei a fazer? Comecei a mudar a alimentação, foi o primeiro ponto. Você é nutricionista, Paulo, para você é fácil. Tá, que seja esse ponto um pouco mais fácil para mim. Mas a mudança de hábito é difícil para todo mundo. Não é porque eu sou nutricionista que para mim é fácil. Eu sou uma pessoa comum, né? Como vocês, como qualquer outra pessoa.
Eu sinto vontade de comer doce, tem dia que eu tô com vontade de chutar o balde. Só que hoje em dia, isso para mim, a dificuldade diminuiu um pouco. Por quê? Porque isso já virou um hábito. Então, o que eu faço muitas das vezes? Voltando à história, né? Quando eu comecei a mudar os meus hábitos. Foi quando eu comecei a melhorar a alimentação, melhorei a qualidade do que eu comia, depois comecei a diminuir a quantidade do que eu comia, e com isso foi evoluindo o processo. Depois eu comecei a atividade física, comecei com 2 vezes na semana, depois eu passei para 3 vezes na semana, hoje em dia eu faço 5. Mas hoje em dia a situação já é diferente, porque eu já me habituei a isso. Então, para mim, é mais fácil hoje. Então, gente, não adianta querer mudar tudo de uma vez se isso não for ser duradouro, se não for ser consciente, se isso não for te ajudar a melhorar a longo prazo. Se você está hoje precisando mudar, comece por pequenos passos, por pequenas coisas. Se quiser me usar como exemplo, fica à vontade, né? Começa aí melhorando um pouco a alimentação. Aqui no Instagram tem vários posts que eu já fiz sobre isso. Depois inclui uma atividade física e de pouco a pouco você vai melhorando sem se cobrar demais, sem se colocar isso como um peso, porque se tornando um peso fica muito mais difícil de você continuar depois. E por aí vai, né? Se a gente começar de pouco a pouco, a chance de sucesso é muito maior. Mas peraí, deixa eu. Tá. Então, olha só. Por que eu preciso melhorar meus hábitos? Gente, o sobrepeso, por si só, é uma coisa que prejudica a saúde de maneira geral, desde o seu intestino até o seu sono. Se você melhora a qualidade da sua alimentação, se você começa a praticar uma atividade física, você vai notar diferenças no seu dia a dia como um todo, na sua disposição, no seu sono, na qualidade de vida. Para qualquer coisa você vai notar essa diferença. Então, essas mudanças elas vão interagir na sua vida e te trazer uma qualidade de vida melhor. Como ser, né, integral que somos, eu gosto sempre de falar isso, porque ninguém é só corpo, ninguém é só trabalho, a gente é um conjunto de coisas. Um conjunto, a gente é corpo, mente e espírito, e a gente tem que cuidar dessas 3 partes para a gente poder estar bem, para a gente se sentir bem, para nós levarmos a vida com uma qualidade de vida legal. Porque senão, se está legal no trabalho, mas não está na espiritualidade, não está 100%, né? Não está preenchido completamente. Com o processo de mudanças de hábitos, pequenas coisas, pequenas mudanças que você vai fazer no seu dia a dia, você já vai vendo diferença. Você não precisa mudar tudo de uma vez para começar a ver diferença. Você pode ver diferença já com pequenos hábitos. A gente é muito imediatista, né? A gente quer começar a fazer uma dieta hoje, 2, 3 dias, já está com 10 quilos ou menos. Só que não é assim. O seu processo, vamos supor, você está com 10 quilos a mais, ou você está com 5. Isso não veio de uma semana para outra. Isso começou lá atrás, anos atrás, né? Então, vai mudando seus hábitos, vai passando dia após dia e o resultado vai vindo. Isso aí não vai ser do dia para a noite que você vai emagrecer os 10 quilos que você engordou. Você pode fazer uma dieta dessas malucas aí que acha na internet e emagrecer aí 6, 7, 8 quilos que sejam, né? Eu acho que é muito claro meu posicionamento com relação a isso, que eu sou contra essas dietas muito restritivas. Não porque porque não faz bem mesmo e não é um resultado duradouro. Você pode ir, você vai emagrecer, você vai se restringir extremamente, vai passar fome, vai ficar nervoso, vai ficar irritado e esse resultado não vai ser duradouro. Por quê? Porque você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Isso não vai ser uma coisa que você vai levar por muito tempo. Agora, se você começa a mudar seus hábitos, passo a passo, pouco a pouco, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, isso tende a ser duradouro e também vai te trazer resultados muito mais consistentes do que mudanças bruscas, que talvez não, né? Na maioria das vezes, não se consegue levar para frente. Então,
Se você é do time radical, tudo bem, né? Eu não vou falar que está errado, cada um que seu cada um, né? Isso é muito individual, é particular. Se você gosta de ser radical e acha que ser radical para você vai trazer efeito, vai surtir efeito, vá lá, tudo bem, mude tudo de uma vez. É um direito seu, sua qualidade de vida, seus hábitos. Se para você isso funciona, manda ver, né? Se para você fazer essa mudança radical e de 8 a 80, de sedentário a 6 vezes na academia, de comer doce todo dia para não comer dia nenhum, se isso para você é consistente, se você consegue manter isso por muito tempo, tá válido. Você pode fazer isso, não estou falando que não pode. Só que para a maioria das pessoas isso não é consistente, isso não é duradouro. Então, o ideal para pessoas que têm mais dificuldade com essas atitudes mais radicais, que é, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, as pequenas mudanças implantadas no dia a dia, de pouco a pouco, vão trazer muito mais resultados, e resultados muito mais consistentes. Por quê? Porque você já vai estar ali trabalhando o seu cérebro todos os dias para fazer aquela mudança. Então, você trabalha isso na sua cabeça, pratica aquilo, essa pequena mudança de hábito. Voltando no exemplo que eu dei mais cedo, da caminhada, por exemplo. Chegou em casa, foi, ao invés de deitar no sofá, foi caminhar. E isso, de pouco a pouco, vai se tornando seu hábito e aquilo vai ficando ali na sua rotina, até chegar num ponto que, se você não for, você vai sentir falta. Depois, você vai e muda outra coisa. E de pouco a pouco as mudanças vão sendo feitas na sua vida sem que isso se torne um peso para você. Porque a mudança de hábito, a instalação de uma vida mais saudável, não deve ser um peso para você. Deve ser uma coisa que vai te trazer prazer, deve ser uma coisa que vai te fazer bem. E não mais um compromisso, mas um, ai, que saco, tem que caminhar agora. Não, tem que ser um prazer, tem que ser leve, tem que ser gostoso. Muitas das vezes as pessoas chegam num ponto que isso não é opcional mais. Chega no ponto que tem que fazer, tem que mudar, porque já está diabético, já está hipertenso, está com obesidade. Então, não deixe chegar nesse ponto, já comece a mudar seus hábitos hoje. Muda uma coisa hoje, uma coisa semana que vem, de pouco a pouco você vai vendo a diferença e vai tendo prazer em ter uma vida mais saudável. Vai tendo tempo do seu cérebro se acostumar e colocar aquilo ali como seu novo hábito, como sua nova rotina de vida. A partir daí, vai ficando mais fácil de incluir tudo isso na sua vida. Quando isso se tornar normal para você, quando você retornar ao seu hábito antigo, isso já vai ser menos prazeroso do que era antes. Então, eu quero falar com vocês agora um pouquinho, algumas coisas. Por exemplo, qual o jeito mais tranquilo assim de começar a fazer uma mudança? Vamos observar o que você está colocando no seu carrinho de compras. Esses dias eu fui no mercado, eu fiquei, assim, sinceramente, assustada com os carrinhos que eu vi à minha volta. Por quê? Gente, é uma quantidade de alimento ultraprocessado muito grande, muito grande. As pessoas estão perdendo a consciência do que é uma comida de verdade. As pessoas enchem um carrinho com macarrão instantâneo, biscoito recheado, refrigerante, bala, biscoito. Tudo isso é o que faz parte da maioria, né? No caso do exemplo que eu estou dando, que foi o que eu vi no mercado esses dias. Era só isso que tinha na maioria dos carrinhos. Tinha lá um arroz, um feijão, mas era a minoria. A maioria das coisas que tinham dentro dos carrinhos de compra eram coisas processadas, ultraprocessados, aqueles com aqueles. Já pararam para ler rótulo? Um bom hábito para criar é ler o rótulo. Se você olha lá atrás, tem aquele monte de ingredientes e tem muitos que você não sabe nem ler, pula fora. Um alimento de verdade está ali na sua frente, foi produzido pela natureza. Não está ali com um monte de aditivo químico, com um monte de sal, de gordura, de açúcar, igual são os ultraprocessados. Né? Então, um ponto crucial, se você quer mudar o seu estilo de vida, quer ter uma alimentação mais saudável,
é que você passe a observar o tipo de coisa que você está colocando no seu carrinho de compra. É o tipo de coisa que você está levando para dentro da sua casa e colocando na sua despensa, dando para seus filhos comerem. E para você comer, com o que você anda se alimentando? Você está se nutrindo ou está se envenenando? Daqui 5, 10 anos, qual que é o resultado dessa alimentação para você? O que essa alimentação vai fazer com você a longo prazo? Vocês podem ter certeza que o ultraprocessado não vai fazer bem para ninguém, nem a curto prazo, nem a longo prazo. Então, o que eu observei no dia do mercado foi muito isso. Muito refrigerante, muito doce, muito biscoito recheado, biscoito de pacote aqui salgado. Só isso que tinha nos carrinhos. Tirando raras exceções, o macarrão, arroz, feijão, fubá. O resto era só tranqueira. Tranqueira não, né? Vamos usar um palavreado melhor. Os ultraprocessados. Então, esses são alimentos que não vão trazer benefício nenhum. Nenhum. Então, um passo fundamental é você passar a observar isso. Passar a observar o que você está colocando no seu carrinho, na sua geladeira, na sua despensa. Isso vai ser um ponto crucial para você iniciar uma mudança de estilo de vida. Uma mudança na sua qualidade de vida, na qualidade da sua alimentação. Mais alguma coisa. Atividade física. Você não precisa, como eu já falei antes, né? Você não precisa sair de sedentário para ir para uma pessoa que vai na academia 6 vezes na semana. Ou uma pessoa que caminha 6 vezes na semana. Você não precisa fazer isso. Você pode começar de pouco a pouco. Se você está hoje extrema igual, tem uma paciente, ela não faz nada. Sedentária, está acima do peso, resolveu começar a caminhar. Já caminhou, subiu, desceu o morro 40 minutos. Pergunta se no outro dia ela foi. Não foi. Por quê? Ela ficou com dor no corpo, ela ficou muito cansada. Deu resultado, surtiu o efeito que ela queria? Não, porque depois ela não foi mais, ela desanimou. Então, se você hoje é sedentário, não faz nenhuma atividade física, escolhe uma que vai te fazer bem. Pensa, eu gosto de dar uma caminhada. Dá uma volta no seu bairro por 10 minutos. Sente o ar fresco, respira, observa a natureza, observa as coisas. Dá uma caminhada de maneira leve, não se, que saco, tem que caminhar. Não, coloca aquilo ali com prazer na sua rotina, sem que aquilo seja um peso. E para isso você tem que começar de pouco. 10 minutinhos para começar é o suficiente. Vou dar uma caminhada, vou dar uma volta, vou procurar uma atividade física que eu goste. Eu não gosto de caminhar, mas gosto de andar de bicicleta. Então vai andar de bicicleta. Gosto de jogar um futebol com os meus amigos. Então estabelece futebol com os amigos. Eu quero começar a musculação. Começa? Super legal, vai. Começa 2 vezes na semana, depois passa para 3. Depois que você pegar gosto, você vai aumentando de acordo com o que sentir a necessidade. O que não vale, gente, é querer fazer tudo de uma vez e depois não fazer nada mais. Isso que não é legal. Né? Então, é por isso que eu vim aqui hoje falar com vocês sobre pequenos hábitos e grandes mudanças. Porque mudar de pouco a pouco é muito sustentável. Agora, mudar tudo de uma vez, na maioria das vezes, a chance de insucesso é grande. Então, os pequenos hábitos, podem sim gerar grandes mudanças. A partir do momento que você trabalha aquilo ali na sua cabeça e vai tornando aquilo a sua rotina, vai sim se tornar um bom hábito, vai se encaixar na sua rotina, porque você está trabalhando aquilo. Você está fortalecendo aquele caminho, o novo caminho neural que seu cérebro tem que fazer. Aquilo vai ser fortalecido, vai virar um hábito. Aí tudo vai se encaminhar bem. Higiene do sono. Alguém conhece a higiene do sono? Então, o que é a higiene do sono? É você retirar hábitos que podem prejudicar a qualidade do seu sono. E hoje, o que é uma das coisas que mais atrapalha a qualidade do sono? O celular. Muita gente desconhece isso, muitas vezes. Muita gente tira aquela hora ali antes de dormir para mexer no celular, ver as redes sociais. Não que isso esteja errado, é um direito de cada um, tá ali descansando, relaxando. Só que a luz do celular, hoje em dia já é comprovada, ela atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio que vai ajudar a gente a desligar, dormir bem, relaxar.
Então, esse tipo de luz, a luz azul, ela influencia na produção desse hormônio que é a melatonina, e isso vai prejudicar a qualidade do seu sono. Então, o que é ideal fazer? Fazer uma higiene do sono. Você vai retirar hábitos que podem ser nocivos, por exemplo, o celular. Dá aí um espaço de 1, 2 horas antes de dormir sem mexer no celular. Sem ficar lá um tempão mexendo no celular antes de dormir. Evita isso. Evita esse tipo de luz nos seus olhos antes de dormir, para que seu sono possa ter uma qualidade melhor. Evita dar aquelas cochiladas um pouco antes de ir para a cama, por exemplo. Chega do trabalho cansado, deita, vai ver televisão. Aí dá aquele cochilão. Na hora que for deitar, talvez o seu sono já não seja tão de qualidade assim, porque você já dormiu um pouco antes. Talvez você já fique com mais dificuldade na hora de pegar no sono. Então, isso é uma coisa que atrapalha, né? Estabeleça hábitos que podem te relaxar. Por quê? O nosso dia a dia hoje é muito corrido. O nosso dia a dia é muito agitado. Então, muitas das vezes, chega na hora de dormir, a gente está lá ainda com a cabeça a 1000, ligado nos 220. E o que você pode fazer para melhorar isso? Tirar o celular, que o celular também deixa a gente mais acelerado, né? Principalmente dependendo do que a gente estiver vendo. Tirar o celular e estabelecer uma rotina que possa te trazer um pouco de conforto, um pouco de calma, te dê uma relaxada. Meu caso, por exemplo, se eu começar a ler antes de dormir, me dá um sono danado. Então, quer ler um livro? Gosta de ler um livro? Coloca o livro lá perto de você na hora de dormir, lê um pouquinho. Isso vai te relaxar e sua qualidade de sono vai ser melhor. Um difusor com um olhinho de lavanda para dar um cheirinho gostoso, uma acalmada no corpo, na mente. Legal, se você gosta, faz isso. Um banho quente, uma música suave, uma oração, né? A qualidade do sono influencia diretamente na qualidade do seu dia. Se você dorme mal, se você acorda muitas vezes, se você fica ali naquele sono agitado, o seu relaxamento, o seu descanso não é o mesmo. E a noite tranquila de sono, uma boa noite de sono, é essencial no processo de emagrecimento. Durante o sono são liberados hormônios, como a leptina, que é um hormônio de regulação de fome e saciedade. O seu descanso, o seu sono é importante para esse hormônio. Então, a partir do momento que a sua noite de sono é mais tranquila, você tem uma qualidade melhor de sono, isso vai refletir no seu dia seguinte e na sua vida de maneira geral. Durma bem, propicia você mesmo esse momento de descanso, essa rotina. Não é só o bebê que precisa de rotina na hora de dormir, a gente precisa também. Dar uma desligada, dormir melhor, zelar pela qualidade do seu sono, não pegar no celular de madrugada. Tem gente que acorda de madrugada, não consegue levantar ou ir no banheiro e voltar sem mexer no celular. Isso já te desperta, isso já atrapalha a qualidade do seu sono. Então, a partir do momento que você se propõe a isso, faça a higiene do seu sono, estabeleça uma rotina que vai te tranquilizar, que vai te acalmar, evite mexer no celular. Se você já começou a fazer uma caminhada ou uma atividade física, isso também já vai influenciar na qualidade do seu sono, já vai ajudar na qualidade do seu sono. Evita os cochilos, evita de comer muito antes de dormir para não deitar com aquela sensação de barriga pesada, de incômodo. Isso tudo vai melhorar a qualidade do seu sono, que vai refletir na sua qualidade de vida de maneira geral. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma mudança aqui, uma mudança ali, aquilo já vai gerar resultado positivo, tanto na sua qualidade de vida, na sua mudança de hábitos, quanto no processo de emagrecimento. O conjunto, as pequenas atitudes, as pequenas mudanças vão gerar resultado para você ter uma melhor qualidade de vida. E mais o que eu quero falar com vocês? Um passo a passo, né? Pequenas coisas que você pode fazer no dia a dia, exemplos práticos, né? Sem falar assim de maneira geral, falando assim mais especificamente algumas coisas que você pode fazer para mudar o seu dia a dia. Primeiro exemplo, falei lá do carrinho, né? O carrinho de compra com os ultraprocessados. Tem gente que toma refrigerante todo dia. Se você toma refrigerante todos os dias, você não precisa abolir ele da sua vida de uma vez. Por quê? A chance de você retornar vai ser muito maior. Lembra lá dos caminhos neurais? Das suas conexões neurais? Seu cérebro precisa ir acostumando com a ausência daquilo.
Então, o que você pode fazer? Se você toma uma lata de refrigerante, passe a tomar uma garrafinha de 200. Depois que você já estiver acostumado com aquela quantidade, com a garrafinha de 200, diminui, toma metade da garrafinha de 200. Depois, tira. Né? São pequenas coisas que você pode ir fazendo e tendo bons resultados no seu dia a dia, porque refrigerante com certeza não vai te fazer falta nenhuma. Outro exemplo, tem muita gente que acredita nos alimentos fit, né? Já pegou um biscoito desses ditos saudáveis? Não vou citar nomes, né? Mas um biscoito, um pacote de biscoito. Aquilo ali, na maioria das vezes, gente, tem gordura, tem açúcar, tem conservante, tem corante, como outro biscoito qualquer. A única diferença deles é que são acrescidos de cereais, alguns cereais integrais. É muito melhor você consumir uma fruta do que você consumir um biscoito, por mais que no rótulo esteja escrito fit. Então, troque os biscoitos, troque, né? Já caímos nos ultraprocessados de novo. Troque o biscoito por uma fruta no seu lanche da tarde. Ao invés de comer o biscoito, come a fruta. Você não precisa tirar de uma vez, como nós estamos falando aqui de pequenos hábitos, grandes mudanças. O que acontece? Se você está acostumado a comer 10 biscoitos na parte da tarde, no seu lanche da tarde, passe a comer 5 e inclua uma fruta. Aí você vai se acostumando com isso. Mais para frente, você tira o biscoito e começa a fruta. E por aí já são 2 hábitos. Tira o refrigerante, tira o biscoito e coloca a fruta. Beba mais água. Tenha sempre a sua garrafinha perto de você. Água não tem caloria e te faz bem. Nosso corpo é composto por 70% de água. Você precisa de água. Tem um paciente que começou o tratamento tomando 1 copo de água por dia. Agora eu que bebo 4 litros, fico sem saber, sem entender como uma pessoa consegue ficar o dia inteiro com 1 copo de água. Né? Vamos aumentar o consumo de água. Tem um cálculozinho, qualquer dia desse eu vou colocar no Instagram, vou fazer um post sobre isso, falando a quantidade de água adequada para cada pessoa. Você pode calcular a sua quantidade ideal de água. Então, se hoje você toma 1 copo, passe a tomar 2, depois 3, depois 4. Vá aumentando de pouco a pouco para você ir se acostumando com aquilo. Tenha sempre a sua garrafinha com você. Fique ali com a sua garrafinha, carrega para um lado, carrega para o outro e vai se acostumando, vai criando o hábito de tomar mais água. Inclua cereais integrais. Coloque aí uma aveia na sua vida. Coloque aí uma linhaça, uma chia, alguma coisa que vai te trazer benefício. Alguma coisa que vai aliar, vai promover a sua saúde. Alguma coisa que pode ser incluído na sua alimentação de maneira tranquila. Acho que, né, uma fruta com aveia é difícil de comer? Se não for seu hábito, se você não gostar, ou tiver um alto consumo de ultraprocessado, talvez seja. Por quê? Os alimentos ultraprocessados, vamos supor, um biscoito dito fit lá, por mais que seja fit, tem muito açúcar. Então, você acostuma com o paladar das coisas mais doces. Até você diminuir isso, até você se acostumar com os alimentos menos doces, com sabores menos acentuados, por causa dos adicionais dos industrializados, isso vai demorar um pouco, mas você vai se acostumar. Então, inclua coisas que possam te fazer bem no seu dia a dia. Uma fruta aqui, uma aveia ali, e de pouco a pouco você vai mudando. Uma salada na hora do seu almoço, uma folha, se você não tem costume de comer folha, legumes. Vai incluindo coisas que vão te agregar. Vai tirando de pouco a pouco o que não é legal e vai incluindo as coisas que vão te fazer bem. Que o básico, né? Acho que a maioria das pessoas sabem o básico. Frutas, verduras e legumes. É o básico. Vai incluindo esse tipo de coisa na sua alimentação durante o dia, durante seus dias, durante o dia a dia. E não é um dia só, é um dia uma coisa, outro dia outra e por aí vai. Até você criar o hábito, você mudar o que você põe no seu carrinho de compras. Se observe mais. Esteja atento aos seus sinais de fome e saciedade. É muito comum, a gente vê principalmente eu que trabalho no restaurante, numa praça de alimentação, as pessoas almoçam com o celular na mão. Desculpa. As pessoas almoçam com o celular na mão. Vou falar que eu nunca fiz isso? Não, já fiz sim. Já fiz sim. Só que, o que acontece? Aquilo ali você vai engolindo a comida
e não presta atenção. Você não percebe se você já está satisfeito, muitas das vezes você não percebe nem o que você colocou no seu prato direito. Então, passe a prestar mais atenção em você, nos sinais do seu corpo. Ah, não, eu já comi quase tudo, já estou satisfeita. A gente cresce, né, escutando os pais falarem, tem que raspar o prato, tem que raspar o prato. Mas se você não tiver com fome, não coma. Talvez nas primeiras vezes você fique, né, ainda deixe comida no prato, mas de pouco a pouco você vai se acostumando com essa mudança e vai entendendo o seu corpo e passa a colocar menos comida no seu prato. Então vai passar a não sobrar. Esteja atento a esses sinais. Se está começando a ficar com fome, come. Não espera ficar com aquela fome gigante, porque a tendência é você comer muito mais. A tendência é você acabar exagerando. Conheça os sinais do seu corpo quando você estiver ansiosa, quando você estiver ansioso. Muita gente, isso é muito comum, isso acontece comigo também, está ansioso, quer comer. Então, presta atenção, eu estou querendo comer porque eu estou com fome ou eu estou querendo comer porque eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu preciso fazer alguma coisa, isso está me deixando com a cabeça acelerada. Geralmente, essa fome emocional, ela te dá vontade de comer um doce, ela te dá vontade de comer um chocolate. Ela não te dá vontade de comer um ovo cozido. Ela te dá vontade de comer doce. Te dá vontade de comer uma pizza. Nada que esteja incluso num plano alimentar mais saudável. É uma fome mais de besteira mesmo, de doce. Então, a partir do momento que você se observa mais, você começa a entender esses sinais do seu corpo. E isso é essencial para você gerar novos hábitos. Para você entender o seu corpo e respeitar os sinais que ele te dá. Seja de fome, seja de saciedade, seja entender quando você está comendo porque está com fome ou quando está ansiosa, ou quando está ansioso. E, para finalizar, uma coisa muito importante: autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pela sua saúde, pelo seu processo de emagrecimento, por bons hábitos que precisam ser implantados. Ninguém é responsável, somente você. Ah, eu não faço dieta, eu não me alimento bem, porque meu marido não deixa, come pizza 3 vezes na semana, come sanduíche, e daí? Ser obrigada a comer? Não, não é. Então, se você quer realmente mudar os seus hábitos, se você quer ter um estilo de vida mais saudável, se você quer se alimentar melhor, assuma você a responsabilidade por isso. Talvez seja mais difícil se estiver num ambiente que as pessoas não colaboram. Com certeza vai ser mais difícil. Mas a partir do momento que você decide cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu estilo de vida, isso é uma responsabilidade sua. Isso se chama autorresponsabilidade. Então, não coloque isso nas mãos de ninguém. Isso é seu. É para você cuidar. É a sua saúde. É você pensar como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Como você vai estar daqui 5, 10 anos se você continuar com o mesmo estilo de vida que você está hoje? Você vai estar bem ou você vai provavelmente estar já com algum problema de saúde? Pense nisso. E assuma você a responsabilidade por cuidar da sua saúde. Isso é um passo fundamental. E no mais, gente, vamos aí mudando os pequenos hábitos. No Instagram eu sempre coloco dicas de alimentação saudável, alguns passo a passo, alguns mitos que a gente vê muito na área da nutrição. Então, o que eu puder colaborar, o que eu puder ajudar, as minhas postagens são sempre direcionadas para isso. Eu sempre me baseio, sempre me foco no sobrepeso, ajudar as pessoas a saírem do sobrepeso, melhorarem a alimentação, melhorarem a qualidade de vida. Esse que é o meu foco aqui, eu estou aqui para ajudar no que for preciso, tá bom? Espero ter ajudado, contribuído de alguma maneira. Se quiserem dar uma olhada aí no Instagram, tem algumas dicas. Se tiver alguma sugestão de tema, se tiver alguma dúvida, me manda, eu faço algum post, eu respondo no direct. Estou disponível para ajudar, tá bom? Tchau, tchau. Beijo para vocês, até a próxima live. Ai.